Boa noite, mais uma vez sobre a Batalha de Lis. Vou ler o texto A Ofensiva de 9 de Abril, extraído do livro Na Grande Guerra. Vou começar a leitura então deste capítulo. Nos princípios de abril, guarnecendo a primeira linha, ouvíamos distintamente, apurando o ouvido por cima dos parapeitos, um contínuo, ininterrupto ruído de carros rodando vagarosamente na nossa frente, a uma distância que não deveria ser grande. Algum movimento de vulto se passava para além das posições inimigas que, sobretudo, o silêncio da noite claramente acusava. As suposições eram variadas, fantasiosas, cada um procurando encontrar uma explicação àquele estranho facto. Imaginavam uns a passagem de viaturas dirigindo-se para os pontos onde as ofensivas alemãs se realizavam, ignorantes ou esquecidos de que os grandes deslocamentos de carros de tração animal são naturalmente feitos num país raiado de linhas férreas como a Alemanha e com necessidade de movimentos rápidos para a eficácia dos seus ataques em caminho de ferro. Alvitravam outros tratar-se do motor de alguma fábrica trabalhando ao longe, cujo rumor chegava até nós coando-se através da distância. Ainda outros queriam que fossem tanques, numerosos, arrastando lentamente as carcaças metálicas e pesadas nas estradas paralelas ao front, a caminho dos pontos onde as grandes ofensivas estavam em curso. O facto, porém, repetidamente comunicado às estações superiores, parece ter encontrado uma explicação diferente. Tratava-se apenas, com tanto barulho em dias e dias sucessivos, notado no mesmo ponto da frente, de uma simples rendição que talvez não merecesse uns instantes de cuidado. Os últimos dias tinham corrido mais tranquilos, os bombardeamentos tinham-se tornado raros da parte do inimigo e de cada vez que a nossa artilharia os atacava e sobre as suas posições insistia, sempre uma mesma bateria respondia lá de longe. Era uma das de competência das móveis e ligeiras que facilmente distinguíamos pelo uivar de cão longo sinistro que acusava a vinda dos seus projéteis. Dizia-se mesmo que as suas baterias mais pesadas dali haviam aí deslocadas, obedecendo a exigências de ataque noutros pontos do front. De 7 para 8 de abril tinha havido necessidade de alterar a organização dos subsetores. Os nossos efetivos, cada vez mais reduzidos pelo facto da suspensão de envio dos contingentes mensais desde dezembro, não permitiam estabelecer sobre uma tão grande extensão mais do que uma ténue cortina de soldados sobre as trincheiras, sem apoio seguro à retaguarda. Uma vez rota esta, não se sabia onde o setor sem consistência iria reconstituir-se, e para obviar a este facto, ordenava-se uma resistência ao trance sobre a segunda linha, frágil aglomeração alinhada de sacos de terra, muito às vistas e ao alcance das baterias inimigas, incapaz de resistir a um insignificante bombardeamento com peças de 77. Resolviam, pois, forçados pelas circunstâncias, dolorosamente talvez pela situação que nos criávamos, entregar o extremo direito do nosso setor aos ingleses. Era uma vergonha mais, sobre a outra já sofrida, de termos decaído de corpo de exército à simples situação de divisão ligada a um corpo inglês. Mas as circunstâncias eram imperiosas, forçavam, sobrepunham-se a todas as considerações de natureza patriótica que pudéssemos fazer. E, sobretudo, já aceitávamos isto sem grande relutância, com receio de que tivesse acolhimento e execução um outro alvitre que já andava em curso e que visava, nada mais nada menos do que a ida das nossas tropas para a retaguarda para efeito de repouso e reorganização. Direi de passagem como crítica a este alvitre que não sei com que elementos tencionávamos fazer reorganizações, dado que, faltando ao cumprimento da nossa convenção militar, nos não vinham reforços de Portugal, e que muitos dos militares que ali iam de permissão deixavam de voltar,
não contando ainda com outros que do front eram chamados, tornado indispensável o desenvolvimento das suas atividades no desempenho de funções no território da pátria. Dos 4 setores de Fauquissart, Champigny, Neufchâtel e Ferney-du-Bois, passaríamos, pois, a guarnecer apenas 3. Nos extremos do subsetor, em Fauquissart e Ferney-du-Bois, entregávamos uma certa extensão de frente aos ingleses. O resto de Fauquissart, com uma parte de Champigny, receberia a designação de Fauquissart ao centro ficaria Neufchâtel, com metade de Champigny e apenas metade do antigo setor, e à direita o novo Ferney-du-Bois, participando largamente do antigo Neufchâtel. À última hora, porém, chegou a comunicação de que os ingleses não dispunham das tropas com que contavam, que as haviam mandado para a frente de Amiens, e tomou-se então a forçosa resolução de esticar as nossas forças sobre toda a antiga frente, da qual fizemos apenas 3 setores, com a total extensão dos 4. Tudo isto, porém, trouxe uma grande perturbação ao serviço nas linhas. As tropas que, em cumprimento das ordens de rendição, entraram nas trincheiras de 7 para 8 de abril, encontraram-se em grande parte em subsetores que desconheciam. Isto chegando ali com noite fechada, pouco antes de romper a manhã e sem prévio reconhecimento. Só na madrugada seguinte nos pudemos inteirar verdadeiramente da situação em que nos estabelecíamos. Estudámos então com todo o cuidado possível a disposição dos nossos homens sobre as extensas zonas de vigilância e defesa éramos encarregados. Com a exiguidade das forças de que dispunhamos, algumas companhias não contando mais de 80 homens, nada mais era possível fazer do que instalar alguns postos de vigilância em primeira linha, o excedente em cada companhia, que não iria em nenhuma além de 30 homens, ficava na segunda, e teria a missão de a guarnecer e de ali oferecer uma séria resistência. 30 homens sobre a extensão de 1 km e resistência eficaz são factos que não podem coexistir. Eu sei que ordens estavam dadas para que os homens que retirassem da primeira linha, quando lhes fosse impossível sustentar a posição, se estabelecessem na segunda. Mas é preciso considerar, em primeiro lugar, que os postos dificilmente retiram sem debandar, e depois que, uma vez produzido um ataque de envergadura, aqueles estão fatalmente condenados. De resto, nunca uma séria resistência foi feita com tropas vindo acossadas da frente para a retaguarda, mas antes com tropas que se encontram em determinada posição e se mantêm e são devidamente reforçadas, ou por outras que avançam. Outros motivos, além deste, tornavam difícil a defesa dos setores. Colocavam companhias, batalhões inteiros à mercê do inimigo quando este desencadeasse um ataque violento. As ligações telefónicas entre batalhões, as companhias e os pelotões eram feitas por meio de fios ou cabos estendidos sobre a terra sob a ameaça constante da primeira granada ou do primeiro morteiro que caísse. Bem se afadigava o oficial que as dirigia em estabelecê-las numerosas, seguindo caminhos diferentes na esperança de que alguma, num momento preciso, pudesse conservar-se intacta. Elas seguiam, porém, muitas vezes a direção das trincheiras de comunicação, indo convergir, qualquer que fosse a direção seguida, aos abrigos dos telefonistas sempre colocados junto dos comandos. E a experiência de todos os bombardeamentos havia já demonstrado, subejamente, que estes eram sempre visados, que todo o terreno em volta era batido e revolvido, o mesmo acontecendo às trincheiras de comunicação. Previa-se, é certo, que, uma vez cortadas todas as ligações telefónicas, as comunicações seguissem por meio de ordenanças, mas aqueles que nas linhas trabalharam nos momentos em que as barragens foram feitas sobre nós, sabem por dura experiência quanto este processo é falível, de mais que duvidosos resultados.
O que é certo, pois, é que, pelo menos, durante os primeiros momentos do ataque, mesmo ligeiro, batalhão, companhias e pelotões se encontravam completamente isolados, entregues a si próprios, impossibilitados os seus esforços de serem canalizados, guiados para uma ação comum, para uma obra de colaboração de conjunto. E numa guerra de posições como esta tem sido, duas coisas são essenciais: abrigos sólidos e cabos de ligação enterrados que nem granadas, nem morteiros possam facilmente ir buscar às profundidades seguras em que se escondem. Mas há mais ainda. Os comandos das companhias eram na sua quase totalidade situados a meia distância entre a primeira e a segunda linha. Uma vez bombardeados, barrados, isolados, nem podiam transmitir ordens à primeira linha nem tampouco à segunda. E sem a certeza da forma por que se desenrolavam as operações em que as suas forças se empenhavam, nenhum podia tomar uma resolução com probabilidades de ser a justa, conveniente, a necessária em determinado momento. Muitas vezes, a atenção das estações superiores foi chamada, solicitada para estes factos, que urgia remediar. Constantemente se insistiu também na necessidade indispensável de reforços, de forma a termos ao menos o suficiente para serviço e guarnecimento das linhas. Mas, a despeito do reconhecimento desta lamentável situação, nem lhes foi possível enviarem-nos os homens que necessitávamos enquadrar, nem tampouco organizar na nossa retaguarda as posições que nos deveriam sustentar ou contra as quais viessem quebrar-se as vagas de assalto que sobre nós conseguissem passar. Encontrávamos-nos nesta precária situação quando sobre nós desabou a formidável ofensiva de 9 de abril. Na tarde de 8 de abril chegava ao meu abrigo a comunicação de que, a despeito de chegados na véspera, íamos ser rendidos no dia imediato por tropas inglesas. Imediatamente pensei que nos estaria reservado a suprema vergonha de sermos retirados do front como quantidade inconsiderável, já que sobre nós pesava a ameaça de perdermos o que nos restava da glória de enfileirarmos ao lado dos aliados numa causa admirável que é também nossa, definhados os nossos efetivos pelos mortíferos combates do mês de março, paralisado o envio de reservas que nos permitiria preencher os vazios que a luta e a doença constantemente determinavam. E nesse momento amargurado eu desejei ansiosamente que quanto muito o ataque português fosse provisoriamente reduzido na extensão em benefício da profundidade que deveria trazer-lhe a resistência e a solidez indispensáveis. A rendição far-se-ia na noite de 9 para 10, devendo chegar na manhã de 9 os oficiais ingleses que vinham proceder ao reconhecimento. A noite de 8 para 9 tinha corrido tranquila, terminado já o rodar de carros, que tantos e tão variadas explicações tinha merecido. Raros tiros quebravam de longe em longe o silêncio em volta, em que nos deixávamos viver com regalo, com quase felicidade, depois das horas agitadas, tempestuosas do mês anterior. Às 4h15 precisas, rebentou sobre uma frente de grande extensão um formidável bombardeamento. Acorri ao telefone justamente no momento em que da minha primeira linha se fazia a comunicação SOS. Informavam que toda a primeira linha estava sendo bombardeada com grande violência, que fazia prever um assalto inimigo e que se tornava urgente pedir socorro à artilharia, tanto mais que o nevoeiro espesso não deixava ver coisa alguma a 10 metros de distância. Mandei então recolher as patrulhas de escuta ao parapeito e incitei os meus soldados a resistirem até à chegada das ordens que ia pedir. Liguei para o batalhão e pedi SOS comunicando a situação. Nevoeiro espesso, tornado mais denso com granadas de fumo, bombardeamento intenso da primeira linha, do comando e passagem constante de granadas para a retaguarda. Do batalhão dizem, porém, que a ligação para a artilharia estava avariada, sendo conveniente lançar eu os foguetões de pedido de socorro. Filo imediatamente, mas convencido de que o nevoeiro impediria a visão dos sinais luminosos, pedi que uma ordenança fosse enviada imediatamente à bateria próxima.
Um dilúvio de ferro abate-se constantemente sobre nós. Os canhões e morteiros inimigos são tão numerosos, os tiros tão repetidos, que todos os seus sons se juntam, se confundem, formando um único, contínuo, pavoroso, rolando constantemente, interminavelmente por sobre a terra, que estremece e vibra, sacudida. Tenho a impressão de que uma tempestade monstruosa se desencadeia sobre nós, que, ao meu ouvido, ecoa constantemente o ribombar próximo de 1000 trovões, a que outros 1000 se sucedem imediatamente, e outros continuamente. Procuro constantemente as ligações com a minha frente, de onde me respondem ainda com o batalhão, com as companhias que tenho ao lado, para procurar colaborar numa mesma ação, num mesmo esforço. Para a minha esquerda está já desfeita a comunicação e vejo-me forçado a enviar uma ordenança que possa trazer-me informações da situação ali. À minha direita, na companhia imediata, coisa alguma me podiam dizer além do que eu sabia. O bombardeamento continua com raiva, com furor. A carcaça de cimento sólido do meu abrigo é constantemente atingida por granadas e sacudida, gingando a todo instante na ameaça de desconjuntar-se e abater. Sentado sobre um baixo caixote na cabine dos telefones, costas voltadas à porta, procuro ligação para os postos de primeira linha, quando sou violentamente projetado sobre a frente, caindo de bruços. Um morteiro rebentando à minha retaguarda, atira-me com tal quantidade de lama que não pude resistir e tombei. Levanto-me e tento retomar a ligação. Impossível, está já desfeita. Começa então o difícil, arriscado, incerto trabalho das ordenanças, através das trincheiras batidas, o do terreno, procurando com abnegação, com desprendimento da vida, atravessar barragens, atingir a frente, conseguindo informações, transmitindo ordens. Hora e meia passada de bombardeamento furioso, não lograram ainda desfazer alguns dos postos, que se conservam a despeito dos mortos, dos feridos, que são numerosos já. Chamo para o batalhão, mas as comunicações estão também cortadas já, não resistiram à destruição pelas granadas. Nova ordenança enviada para ali, a fim de fazer saber que me mantenho e de pedir ordens que me indiquem o que é necessário que eu faça. Meia hora passada, não tendo tido resposta alguma, nova ordenança, a caminho, sem que tenha tido melhor resultado. Consigo, porém, falar ainda para a companhia da direita, mas a poucas palavras trocadas fico completamente, definitivamente isolado. As granadas chovem constantemente, ininterruptamente sobre nós, aumentam a densidade do nevoeiro que nos envolve e um cheiro acre de mostarda começa a fazer-se sentir. As narinas e a garganta queimam, a respiração acelera-se, torna-se opressa, dolorosa, a cabeça perturba-se. Bombardeavam-nos com gás e defendemos-nos colocando as máscaras. Tive então a esperança de que nos não assaltassem, de que se não abalançassem àquela zona envenenada. Julguei que se tratasse apenas de um bombardeamento de destruição, de represália. Os gases, ao fim de 2 horas de bombardeamento, fizeram-me duvidar de que se tratasse de uma ofensiva. Procurei então abrigar bem os últimos homens que me restavam, apenas 6 ordenanças, os telefonistas e alguns sargentos. As granadas tanto insistiram sobre o abrigo dos telefones, já então inúteis, que o romperam, o desfizeram. Os homens conseguem para escapar-se e refugiam-se num outro ao lado. Pouco depois, um rugido surdo e monstruoso, formidável, surgiu do ventre da terra e dominou, ecoou, vasto e rouco, por sobre a tempestade de som que nos envolvia, e um estremeção violento nos sacudiu, toda a construção oscilou, a um e outro lado, o sol fugiu-nos sob os pés, como se a própria crosta da terra fosse partir-se, o abrigo desmoronar, abater e o campo em volta subverter-se, despenhar-se desfeito num abismo insondável que nos projetasse desamparadamente no centro ignorado e distante da terra. Surpreendido, a primeira explicação que encontrei foi a de um projétil enorme
mergulhando na terra junto ao abrigo e explodindo no subsolo do ponto em que me encontrava. Alguns homens assustados tentaram fugir no primeiro momento de surpresa. O inimigo, porém, fazendo incidir o fogo sobre os comandos, que procuravam isolar e confundir para mais facilmente exercer a sua pressão, continuava a fazer chover sobre nós uma caudalosa torrente de projéteis que tornava difícil a passagem à retaguarda. Os homens dispersam-se um momento, refeitos, voltaram de novo ao canto que eu cuidadosamente os guardava, Seguidamente, novo ruído dominador e outro, seguidos de intensos tremores de terra, mas afastando-se, distanciando-se já das zonas que eu ocupava. Um sargento e 2 soldados chegam das linhas, elegantes, ofegantes da corrida, desvairados das emoções experimentadas. Como podem, informam que a sua parte de linha saltou, desapareceu, foi inteiramente destruída. O inimigo fez rebentar minas sobre toda a sua extensão e as trincheiras saltaram em terra, pedras e madeiramentos que se dispersaram no ar e se abateram confundidos sobre o chão. Os postos que na frente existiam e heroicamente se mantinham sob aquela chuva atroz de granadas e morteiros, não tinham podido resistir. Uns homens mortos, soterrados, outros feridos por terra, outros dispersos, sem comando, acolhendo-se às covas que se encontravam num instintivo desejo de defesa e de salvação. Não contando já com elemento algum de força na minha frente, tinha de tomar uma de 2 resoluções: retirar para a segunda linha ou organizar ali mesmo a defesa e sacrificar os meus homens e a mim próprio numa resistência que podia ser heroica, mas que não acreditava eficaz. Junto de mim, porém, a 15 metros do local em que estou, passava a Winchester que conduzia à segunda linha e ao comando do batalhão. Não sabendo se as companhias a um e outro lado conservavam as suas posições, eu não queria retirar, deixando ali aberta uma entrada que o inimigo pudesse transpor, caindo-lhes sobre os flancos. Resolvi, pois, defender a passagem até receber ordens da retaguarda ou até que me chegassem informações que me permitissem julgar claramente da situação. Coloquei então uma sentinela dobrada no cruzamento da Winchester com a pequena trincheira que dá saída ao comando e outra sentinela à direita deste, numa cova larga que ali havia. Os restantes homens eram abrigados, poupados cautelosamente, enquanto o bombardeamento fosse intenso, mas acorreriam pressurosos aos postos de defesa assim que a diminuição da sua violência deixasse presumir a possibilidade imediata de um assalto. Um morteiro feriu os homens junto a Winchester e foi necessário substituí-los. Naquele instante trágico, todos se arreceiam de ali ir para permanecer naquele posto onde só por milagre se poderá escapar à morte. Apelei para 2 ordenanças minhas, 2 dos meus mais valorosos soldados que para ali seguiram com a morte na alma, resignados ao aniquilamento de que não podiam duvidar. Todos pedem que retiremos, mas eu recuso, já disposto a aguardar comunicações ou ordens, ou a morrer, mas nunca a proceder ao acaso, abandonando o posto que me deram e talvez comprometendo a situação das companhias que nos meus flancos trabalhavam. O tiro inimigo alonga-se, passa para a minha retaguarda e eu faço sair os meus soldados, convencido que é o momento de resistir ao assalto, que o inimigo vai enfim surgir na minha frente, que supõe devastada, desembaraçada, limpa de lutadores. Foi um momento apenas, porque as granadas recomeçaram imediatamente a chover em torno de nós. Fiz recolher os homens de novo na parte extrema da construção, que servia de alojamento às ordenanças. Os projéteis são agora mais numerosos, mais repetidos, chocando a cada instante a carcaça da construção em que os homens receiam morrer, esborrachados como ratos, numa lousa.
Nova paragem, nova sortida e nova espera do inimigo nas improvisadas posições de combate. Não era, porém, ainda que se aproximava, porque o seu bombardeamento recomeça a visar-nos e o inimigo não avançaria para os pontos que de momento estava batendo com a sua artilharia. Os soldados abrigam-se uma vez mais, mas a casa das ordenanças, abalada já, não resistiu e abateu soterrando algumas armas e uma parte das munições de que dispunha. Alguns homens ficaram então feridos, mas nenhum gravemente. Um morteiro caído na Winchester prostou, no entanto, os outros 2 homens que eu lá deixara. Eram 4 já que ali perdia. Serenada um pouco a tempestade, passamos de novo à frente do abrigo para fazermos face aos assaltantes que por ali ou pelo Winchester se aventurassem. Com o nevoeiro espesso que faz, não os conseguiremos ver a mais de 10 metros de distância e procuramos ansiosamente, mas decididos, trespassar a bruma que se adensa na nossa frente. Tinha já passado algum tempo quando por detrás de nós se fez ouvir um ruído como de tropas que acorressem da retaguarda em nosso auxílio. Corro a vê-los para falar-lhes, mas distingo os capacetes alemães. São os inimigos que romperam a linha num ponto e descem agora sobre nós, cercando-nos. Gritei então para os soldados: Rapazes, os alemães, fogo! Tinha então apenas 4 soldados com armas e 2 telefonistas que de nada mais dispunham que das pistolas, quase inúteis naquela conjuntura. Os soldados voltaram-se então, mas uns segundos foram suficientes para que aquele mar humano se espraiasse sobre nós, nos alagasse, nos abafasse, a despeito da resistência. Num instante fomos desarmados. Um oficial alemão, a pistola aperrada, pergunta em francês se ali há algum oficial. Respondo que sim, que sou eu mesmo, e digo-lhe friamente, mas com raiva, que não acredita a sua valentia o facto de se encontrar na minha frente, já vencido e desarmado, agarrado por numerosos soldados seus, um verdadeiro enxame de centenas de homens, a escoltá-lo, aponta-me ainda a sua arma. Reconheceu o seu erro, afastou os seus soldados e indicou-me a direção das suas trincheiras, dizendo-me que seguisse para ali. Depois voltou de novo à retaguarda e as 2 colunas enormes desapareceram no nevoeiro em direção à segunda linha. Junto de nós não fica só um alemão. Procura então as cartas do setor, todos os papéis importantes e enterra-os numa cova que abre na lama. Ganhou-me no instante a esperança de poder passar para trás, descaindo sobre a nossa direita. Há já então um ganho de movimento na nossa frente. Carros atrelados rodam do lado inimigo, faz-se do lado de lá um avanço com enorme quantidade de viaturas. Compreendo, enfim, que me encontro em face de uma ofensiva de grande envergadura, precedida daquele pavoroso bombardeamento de 5 horas consecutivas. A uma centena de metros sob a direita, encontro uma trincheira completamente desfeita e tomo por ela em direção à segunda linha nossa. Ali, porém, avisto outra vez por entre o nevoeiro os capacetes alemães, vastos, desavados sobre as fontes. Desesperava, porém, já de passar para a retaguarda, porque me encontrava completamente cercado, o inimigo já estabelecido muito para trás de mim, guarnecendo ali novas linhas onde combatia. A artilharia portuguesa só fazia então um ou outro raro tiro, o que me levava ao convencimento de que as suas posições haviam sido atingidas. Apenas na minha esquerda, uma peça de 75 soltava constantemente o seu berro, agudo, próximo, que eu conseguia distinguir naquela confusão de sons. Vou, enfim, fazer um derradeiro supremo esforço para conseguir furar e juntar-me àqueles que lá longe, de onde eu estou, certamente resistiriam até entravarem o avanço alemão. Volto de novo atrás e vou tentar passar mais à direita. Quando atingirmos a segunda linha, fomos avistados
pelos inimigos, que nos gritaram para pararmos. Retrocedemos e, seguindo sempre a trincheira desfeita, corremos com quanta velocidade pudemos, enquanto eles, na nossa retaguarda, atiravam de quando em quando, correndo em nossa perseguição. Ao desembocarmos então sob a trincheira que corre sobre a nossa direita, surgiu-nos na frente, junto de nós, uma coluna alemã que cruzou as armas guarnecidas de baionetas. Um passo mais e seríamos crivados de golpes. Estacamos, desarmados, extenuados de meia hora de corrida ao longo de trincheiras derruídas e atulhadas, e sobre o terreno removido e lamacento, frente a frente de numerosos homens, armados até aos dentes, toda a resistência seria inútil, todo o propósito de luta uma impossível loucura. Cercaram-nos aos 6 homens que nós éramos então, e a partir desse momento toda a esperança de salvação nos abandonou e nós não fomos mais lutadores decididos, mas vencidos, caminhando sob escolta, sucumbidos ao peso da derrota, para o cativeiro, para vivermos por tempo incerto, sob o jugo da brutal e bárbara Alemanha. E assim termino a leitura de mais uma obra que fala num capítulo sobre a Batalha de Lis e que se denomina, portanto, a obra de onde foi extraído, Na Grande Guerra, escrita pelo capitão à época Américo Olavo. E por hoje é tudo. Peço desculpa de alguma leitura um pouco menos fácil ou um pouco mais deficiente, porque há caracteres que não se veem muito bem nestas obras antigas e portanto, o ler assim o mais rápido possível pode causar algum pequeno erro de vez em quando, pelo que peço desculpa aos meus auditores e espectadores. Mas está bem descrita a batalha e a heroicidade dos nossos homens e, portanto, não há direito de que na metrópole muitos dos que eram contra os que estavam na batalha e, portanto, os que queriam terminar a guerra dissessem que os nossos homens não se portavam à altura e que a guerra tinha que terminar e, portanto, os nossos homens foram sempre uns heróis e lutaram até ao fim e, portanto, defenderam sempre o seu setor e ajudaram as forças inglesas com a máxima acuidade e com a máxima responsabilidade. Boa noite a todos e continuação de boa Páscoa.